Santo, vinde falar em mim. Espírito Santo, vinde orar em mim. Vinde curar, vinde libertar nossos corações de toda opressão. Vinde transformar, vem incendiar, traz fogo do céu nesse lugar. Incendeia minha alma, incendeia minha alma, incendeia minha alma, Senhor. Incendeia minha alma, incendeia minha alma, incendeia minha alma, Senhor. Que a palavra de Deus possa abrasar os nossos corações. Que alegria! Estamos começando o programa Conhecendo a Palavra com Dom José Antônio Peruso, arcebispo aqui da Arquidiocese de Curitiba. Quero acolher você que nos acompanha agora via satélite em todo o Brasil, você que nos acompanha nos canais abertos, aplicativo da obra Evangelizar é Preciso e também pelo nosso canal do YouTube. Inclusive, quero convidar você a se inscrever no nosso canal do YouTube, youtube.com/TV Evangelizar Oficial. Passamos então agora a palavra a Dom José Antônio Peruso. Olá, querido amigo, querida amiga, meu irmão, minha irmã, telespectador, telespectadora da Evangelizar. Outra vez, nem sei bem quanto tempo estou a ocupar aqui esse auditório, venho, vou. Você lembra, William, quanto tempo faz que Estamos indo para 4 anos já. Você está envelhecendo, rapaz, 4 anos. O tempo corre veloz. Mas é uma alegria para mim, meu irmão, minha irmã, encontrarmos-nos, eu, você e muitos. E o motivo está aqui, a palavra. É por esta razão. É preciso que sejamos cuidadosos para que o mensageiro nunca apareça mais do que a mensagem. E então aqui estou, e todos nós aqui viemos por causa da palavra. E esses telespectadora, já se tornaram amigos. Viemos aqui a primeira vez, recordo, eu não os conhecia e tampouco eles. Mas quero saudar com muita gratidão a esses garotos e também a essa boneca, a Joelma, o William, o Jean, falou-me hoje, sua filha de 6 meses agora lhe deixa dormir. Nem sabia que tinha uma menina. É preciso ensiná-la desde pequeno, Jean, ensiná-la desde pequena a amar a palavra. Não esqueça. Vamos lá, minha gente. Lembram em que ponto terminamos no capítulo 15? Nós tínhamos começado o capítulo 15, a videira, os ramos, e fomos até o versículo 9. Eu quero saudar também aqui a Tere, ela está traduzindo em linguagem de Libras, está saudando inclusive. Você a vê aí num quadro pequeno, mas o sorriso dela é muito grande. Vamos retomar o capítulo 15. O William vai ler. Nós iremos até o 9. Ele vai ler para que recordemos. E nós seguiremos então a partir do 9.
Porque da outra vez, olha, foi um programa inteiro, para 9 versículos, mas o Evangelho de João é assim. O quarto Evangelho é assim. Às vezes parece até que está a se repetir constantemente. A leitura requer muita atenção, mas é de uma densidade teológica maravilhosa. Está pronto? Sim. Então vai lá. Telespectador, sua Bíblia, acompanha com o William. 15, 1 a 9. Prometo que o deixo em paz. Ele vai ler. Eu sou a verdadeira videira e meu pai é o agricultor. Todo ramo em mim que não produz fruto, ele o corta. E todo que produz fruto, ele o poda, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis puros por causa da palavra que vos fiz ouvir. Permanecei em mim, como eu em vós. Como o ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira, assim também vós, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira e vós os ramos. Aquele que permanece em mim e eu nele produz muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanece em mim, é lançado fora como ramo e seca. Tais ramos são recolhidos, lançados ao fogo e se queimam. Se permanecerdes em mim, e minhas palavras permanecerem em vós, pedi o que quiserdes, e vós o tereis. Meu Pai é glorificado quando produzis muito fruto, e vós tornais meus discípulos. Assim como o Pai me amou, também eu vos amei, permanecei em meu amor. Até o 9, Até não o é? 9. Então, só para recordar, aqui temos que caminhar com alguma celeridade. Vamos à contextualização, algo que já vimos muitas vezes, porque os capítulos que vão de 13 a 17 formam uma sessão, toda uma sessão, que apresenta os últimos ensinamentos de Jesus aos seus. Estamos, lembra? Lava-pés, última ceia. Não esqueça desse, parece um pequeno pormenor, mas é decisivo. Lava-pés com a ceia. Vamos ao passo seguinte, já conhecido também. Isto, a outra tela. O sujeito que cuida das telas, telespectador, é o Tiago. Lá atrás tem uns 3 ou 4, mais uns 5 a 6 que você não vê. E esses aí que estão diante dos seus olhos, é muita gente querendo participar, ajudando. E é muita gente participando, graças a Deus. Aqui, são diálogos e monólogos, mas no capítulo 15 é só Jesus que fala. Não há diálogo. Aqui é só o Senhor que lhes fala. Já vimos isso de outra vez também, um pouco mais, outra tela. Isto, alegoria. 15, 1, 17, temos a alegoria sobre a videira, seguida de uma dúplice aplicação, de 9, 11, versículos 9, versículos 9, 10 e 11, a aplicação da alegoria é amor. 12, 17, é amizade. E hoje, vamos tentar dar um passo a mais, vamos passar do 17, mas chegaremos lá. Vamos mais um pouco e outra tela. A alegoria, queira retornar, por favor. É importante aqui explicar a alegoria. Alegoria não é uma parábola. A parábola tem o começo de uma história, o meio, a sua conclusão e a sua aplicação. Enunciada a aplicação, discorrida, formulada, e às vezes é de uma evidência tal que não há necessidade. Por exemplo, o fermento na massa, a parábola do fermento. Mas a alegoria é manifestar alguma ideia, algum pensamento em termos figurados. Não há parábola, tem eu sou a videira.
Assim como alguém que vai dizer, lembra do exemplo? Trabalha como um boi. Ou então, a máquina fotográfica muito potente, mas é um canhão de máquina. São todas alegorias. Aqui a alegoria é a videira, os ramos. É importante ter isso bem presente. Alegoria da videira e então também da vinha. E aí vamos ao versículo 9, por favor, onde nós paramos da outra vez. Você pode ler, William? Sim. Assim como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei em meu amor. Até agora tinha se falado sobre a videira, produzir frutos, os ramos que são podados, os que não são podados são recolhidos, queimados. Aqueles que produzem frutos são podados então, para que produzam mais frutos. Agora, a imagem da videira, a alegoria, não mais aparece. E permanecer, como o Pai me amou, também eu vos amei, permanecei no meu amor. Antes era o ramo, na videira. Como o Pai me amou, foi explicado da outra vez, mas vamos lá. Isso, o evangelista pretende o quê? Como o Pai me amou. Na pessoa histórica de Jesus, naquele que lavou os pés dos discípulos, que operara todos os sinais que fizera, que dialogara, que mostrara, revelara a bondade de Deus, naquele homem histórico, que lá no cenáculo, onde aconteceu todo esse diálogo, ele estava de avental. Naquele homem, na pessoa histórica de Jesus, aparece o amor do Pai, Deus. É nele que se pode vislumbrar como é que Deus ama. O amor do Pai, nesse caso, como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. O amor do Pai permanece, é o fundamento do amor de Jesus pelos discípulos. Não é uma amizade surgida por afinidades interpessoais. Às vezes se diz, foi com a cara dele, ou não foi com a cara dele. Não, não é estas amizades aí, não. Mas é o amor do Pai por Jesus fundamenta o amor dele, Jesus, pelos discípulos. Digamos aqui, a figura de Jesus converte em acontecimento o amor do Pai. William, deixa eu tomar um exemplo aqui. Eu já até lhe perguntei, você lembra a primeira vez que você paquerou a sua esposa, né? Lembra? Sim. Ah, é? Não precisa contar aqui, não. Mas o que aconteceu? Converteu em acontecimento o que era apenas uma afeição muito subjetiva. Aquele sentimento tornou-se acontecimento. E namoraram. E se casaram. Aqui, tomemos isso comparativamente. O amor do Pai em Jesus não é apenas uma ideia. Isso se revelou acontecimento para os discípulos. Na pessoa histórica de Jesus, o amor de Deus não é algo vago, etéreo, diluído, feito apenas de ilusões ou fantasias sonhadoras. É uma experiência concreta. Aonde? No encontro com Jesus. Com quem melhor? No encontro com Jesus. Vamos agora
tudo isso para recapitular, eu até tinha falado dessas coisas no outro encontro. Agora começamos. O 10, nada fora explicado, a gente começa. Você está pronto aí? Sim. Então, força, se está pronto, ponha seu trabalho. Se observais meus mandamentos, permanecereis no meu amor, como eu guardei os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. E enganei-me. Olha aqui, eu pus uma tela a mais. Retome, por favor, William, o versículo 10. Se observais meus mandamentos, permanecereis no meu amor, como eu guardei os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. Vamos aqui, acompanha comigo, telespectador. Se observais os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Aqui, os discípulos são chamados a descobrir na pessoa de Jesus o modelo e o fundamento do seu compromisso recíproco. Do compromisso recíproco entre os discípulos. Se observais os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Jesus é como modelo, se observais os meus mandamentos, modelo e fundamento. Observemos, como eu guardei os mandamentos de meu Pai, eis aqui o modelo, como eu fiz. Modelo e fundamento. Permanecer no amor com Jesus está ligado, sim, ao modo como ele revelou da sua relação com Deus. Modelo e fundamento. É Jesus e sua relação com o Pai o padrão ou o paradigma. Paradigma. A Tere lá até me falou antes do programa que traduzir paradigma não é fácil. Então, enquanto ela faz lá os movimentos dela, para que os nossos irmãos com deficiência auditiva possam compreender, enquanto ela faz lá os seus movimentos, eu aqui recordo, paradigma, aquela estrutura, aquela realidade fundamental, sem a qual não é possível ter alguma identidade. Toma um exemplo, o carro. Se eu tirar as rodas, se eu tirar o motor, não existe carro. Paradigma, rodas, motor, chassis. Depois, se for vermelho, amarelo, azul, cor-de-rosa, tá bom. Mas o que não pode faltar para que seja um carro? A mesma coisa aqui, no caso de Jesus. A relação de Jesus com o Pai é o paradigma para a relação dos discípulos com Ele, Jesus e entre eles, chamados ao discipulado. Jesus e o Pai são o paradigma. Ou seja, eu posso ser amigo seu, William, ou então nosso meninão aqui, o Vinícius, eu posso ser amigo seu, porque afinidades, amizades, espontaneidades, razões. Mas eu posso ser seu amigo, porque eu creio em Jesus e você crê em Jesus. É Jesus o fundamento da nossa amizade. É isso que o evangelista quer mostrar aos seus leitores. Por causa de Jesus, as nossas relações estão impregnadas de sua... São elas... Ou melhor, é Jesus, a sua pessoa, a impregnar e fundamentar as relações entre os discípulos ou a comunidade de discípulos. Um pouquinho mais, por favor. O nosso meninão também está aí pronto. Hoje você está bem desperto, William. Ótimo. Mas das outras vezes também. É que das outras vezes você estava desperto as outras vezes. Hoje é só hoje que está assim. Vai lá, gurizão.
Eu vos digo isso para que a minha alegria esteja em vós e vossa alegria seja plena. Aqui parece até que faz uma espécie de pausa para... Eu vos digo isso para que a minha alegria esteja em vós e vossa alegria seja plena. Uma espécie de pausa ou conclusão. Eu vos disse essas coisas, ou isso, para que participem da alegria. O amor entre discípulos, por causa de Jesus, lhes enseja experimentar as alegrias, aquelas alegrias que Jesus afirma que há entre Ele e o Pai. Isto, a alegria, é uma das características dos tempos messiânicos. Quem está com Jesus torna-se irradiação da sua presença. Aliás, o Papa Francisco insiste, não é possível crer com fisionomia sorumbática, já falei isso, né? Com cara feia. Quem está com Ele. E não esqueçamos, Jesus estava às vésperas da sua paixão, morte e ressurreição. Fala da alegria, não porque depois terá alegrias no sofrimento, mas porque a alegria não é a euforia de quem teve sucesso. Alegria é aquela vida partilhada com quem é vitorioso sobre qualquer traço de morte. Parece impor. É uma verdade que procede de Deus. Mas tem intervalo. Mesmo que creiamos na ressurreição depois, tem que fazer intervalo agora. Então vamos ao intervalo. Quero lembrar você e convidar você a se inscrever no nosso canal, youtube.com/TV Evangelizar Oficial, e acompanhar toda a nossa programação, todos os nossos programas, inclusive esse, Conhecendo a Palavra com Dom José Antônio Peroso.
Vamos cantando, daqui a pouco estaremos de volta. É como a chuva que lava, é como o fogo que abrasa. Tua palavra é assim, não passa por mim sem deixar um sinal. É como a chuva que lava, é como o fogo que arrasa. Tua palavra é assim, não passa por mim sem deixar um sinal. Tenho medo de não responder e não ver teu amor passar. Tenho medo de estar distraído, magoado e ferido e então me fechar. Tenho medo de estar distraído, magoado e ferido e então me fechar. Estamos de volta com o programa Conhecendo a Palavra com Dom José Antônio Peruzzi. E agora a nossa saudação para aqueles que nos acompanham pelas redes sociais. A Elza nos acompanhando da cidade de Colindé, Mato Grosso. Muito obrigado, Elza. A Eliselda Nascimento nos acompanhando de Barreiro, São Benedito, no estado do Ceará. Nossa saudação. A Lucineide nos acompanhando de Maracanaú, também estado do Ceará. A Vera Leitão, também do Ceará, nos acompanhando da cidade de Carnaubal. A Leoneide Teixeira, de Crateus, no estado do Ceará. A Luzia Barreto, para dar uma quebra aqui, de Campo Mourão, no estado do Paraná. A Maria Domingues, de Piracicaba, São Paulo. Ô William, mas você tem alguma preferência pelo Ceará? Na verdade, tem uma explicação. No estado do Ceará, nós temos 3 canais abertos. Me recordo de Fortaleza 27, que pega a região metropolitana, e temos mais 2 canais, se eu não me engano, 39 e 45. 3 canais abertos no estado do Ceará. Ótimo. E lá tem a história do Padim Cícero, né? Padre Cícero. Que grande homem foi. E está no coração daquela gente. Mas está bem. Muito obrigado a estes, a estas, a tanta gente que acompanha. Vamos seguir, porque aqui, olha, ainda tem muita coisa para ver. Então vamos lá, não percamos tempo. 15:12. Você, William, por favor, vamos lá. Nós falávamos antes da alegria. Para que a minha alegria esteja em vós e seja uma alegria plena. Alegria é o sentimento de gratificação de quem participa dos tempos messiânicos, ou seja, a esperança que tinham de que Deus se apresentasse, enviasse o seu Salvador. E o seu Salvador surpreendeu de um modo tal que nós precisamos retomar um versículo precioso para compreender o Evangelho, que é João 1,14. Você pode ler novamente, William, por favor, João 1,14. Nem está aí nas suas anotações, mas você vai até lá. Já cheguei. Nossa, olha aí, menino. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Isto, o Messias esperado, assim sonhavam, seria um libertador. Teria várias expressões, modelos, modalidades, estilos. Um militar, um líder político, alguém cheio de grandes poderes taumatúrgicos, isto é, vamos mudar aí, porque senão lá vai ter dificuldades para traduzir taumatúrgico, poderes de fazer milagres. Traduziu? Ótimo. Esperavam alguém de uma grandeza que impressionasse e agradasse as vaidades humanas. E aquele que veio,
o Verbo de Deus, palavra de Deus se fez carne e habitou entre nós. O nós são os humildes. Pois bem, o mandamento do Verbo de Deus que se fez carne e habitou entre nós é: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Este é o meu mandamento. Eu gostaria de lhe chamar a atenção, meu irmão, minha irmã, para esta expressão, meu mandamento. O que tem lá em 13:34? Nós estamos aqui em 15:12, mas lá em 13:34, o que tem lá, por favor? Dou-vos um mandamento novo, que vos ameis uns aos outros. Lá era um mandamento novo. Já falei outras vezes, João retoma certos temas, pronuncia alguma temática, mais tarde retoma, parecendo até repetir, mas na realidade, ao retomar o tema, não é uma repetição, é um aspecto novo do que já fora proposto. Se em 13:30 e 34 foi isso que você leu, William, releia, por favor. Dou-vos um novo mandamento, que vos ameis uns aos outros. Aqui é meu mandamento. 13:36 era mandamento novo. Qual é a diferença? Se lá não tinha uma relação mais personalizada com Jesus, agora tem. Mandamento é aquilo que alguém deixa como ordem ou como expressão ou como exortação peremptória, ou seja, com grande ênfase, como a linguagem de quem pode, ao acolher a verdade pronunciada, também manter uma relação cultivada. Se antes o mandamento era novo e era ótimo, agora este mandamento novo é meu mandamento. Amai-vos uns aos outros. A ênfase aqui, ela se assenta no fato de ser promulgado por Jesus, o seu mandamento pessoal. Esse mandamento ele o deixou, estando de avental, tendo lavado os pés. E de amar-se uns aos outros é deixar-se modelar. Vimos nos versículos anteriores, deixar-se modelar. Jesus é modelo e fundamento. Amar ao modo que ele amou. Amar de avental. Isto é, eu te quero bem, meninão. E a minha liberdade, eu a vivo oferecendo as minhas melhores possibilidades para te ajudar por pura gratuidade. É como se o Verbo de Deus se vestisse de avental para dizer aos discípulos dele: estou aqui a lhes ajudar a ir comigo ao encontro do Pai. De avental. Tem um caráter muito mais personalizado. É o meu mandamento. Mas o benefício não é para ele, Jesus. É para aqueles que o seguem. E que o façam ao modo como ele fez. Como eu vos amei. Observemos. Amar como eu vos amei. Que se amem como Jesus. Aqui pode parecer apenas modelo. Mas volto, modelo e fundamento. Não é apenas fazer o que ele faz, mas fazer ao modo como ele faz. E o modo como ele faz foi de um avental, usar o avental e ir com ele até a cruz. Sigamos um pouquinho mais. E aí temos a outra tela. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida por seus amigos. Dar a vida pelos amigos, não há aqui nenhuma ideia nova, era já algo
mencionado inclusive na filosofia grega. Platão falara alguma coisa acerca desta ideia. Também Aristóteles se pronunciara. Aliás, é um tema até recorrente, repetidas vezes aparece na literatura martirológica do judaísmo. Meu Deus, literatura martirológica do judaísmo. Já explico. Na história dos mártires do judaísmo, da cultura na qual Jesus estava, participava, nascera e crescera, no passado, muitos mártires, para defender o judaísmo, eles sacrificaram até a vida, amavam aquela causa. A ideia não é nova, mas aqui tem algo que não é apenas uma verdade geral. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida por seus amigos. Aqui é a explicitação do capítulo 12. Então, para compreender este aqui, retrocedamos ao 12. Tiago, está acordado, Tiago? Você não o vê, mas é muito esmerado na sua função. Você nunca talvez poderá vê-lo, mas ele estará sempre aqui para servi-lo. Voltemos. Este é o meu mandamento: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Passa ao seguinte, Tiago. Então eu vos amei assim, dar a vida pelos amigos. Jesus é modelo. Aqui se evoca o destino de Jesus. Queiram-se bem, de um modo tal que até a cruz, até na cruz, há uma verdade maior: viver para o outro, uma espécie de martírio, inclusive. Ou seja, ninguém ama tanto quanto aquele que é capaz de sacrificar tudo em favor de quem ama. Foi assim que Jesus viveu e amou desse modo. Não é, portanto, amor aqui um sentimento de intensos afetos ou sentimentos com intensos afetos que só por isso gratificam. Isso pode ser também compensação. Amor sempre tem algo de gratuidade e de entrega. Ou seja, Jesus está aqui a pedir um compromisso, sem concessões. Isto é, vale lembrar, no ano 95, por aí, quando foi escrito o Evangelho de João, já começavam, alguns cristãos já tinham inclusive enfrentado o martírio por causa da fé que professavam, o cristianismo. E o evangelista, ao escrever, estamos em 95, retomou expressões do Senhor Jesus, expressões e opções e comportamentos de quem amava até o extremo, e inseriu, contextualizou nos quadros do lava-pés e do discurso de despedida aquilo que fora a experiência do Senhor. Outrora, e no tempo do escrito, no agora, tempo do escrito, já havia mártires do cristianismo e o evangelista aproveitou para integrar na história de Jesus o martírio daqueles primeiros cristãos. E isso fora interpretado como amor, amar até o extremo. E isso isso se afigura com discursos de elevada ética religiosa, mas é que na atualidade há tantos conflitos. Você mesmo aí na sua casa, talvez tenha bem presente em sua memória algum conflito recente, aí nas suas vizinhanças e talvez na sua casa. Que passo seguir para suplantar tantos contrastes? Interpretar o outro
com os critérios de Jesus. É isto que ele quer propor, que sejam capazes de renunciar até mesmo a certas ideias, se elas dificultam o amor pelo outro. Ideias e convicções. Vamos um pouco mais, por favor? Vós sois meus amigos se praticais o que vos mando. Então, agora tem aqui uma espécie de precisão, de explicitação do que significa ser amigo. Voltemos, João faz assim. Retoma, agora apareceu o tema do amigo. Ninguém tem maior amor do que quem dá a vida por seus amigos. Volta o tema. Vós sois meus amigos. Uma palavra, um pensamento, um passo seguinte e um novo pensamento, retoma o último para apresentar um novo, numa espécie de integração de experiências vividas de amizade por causa de Deus. Mas eu volto aqui. Vós sois amigos, meus amigos, se praticais o que eu vos mando. Aqui está explicitando o alcance da palavra e do adjetivo amigos. Volta ao 13, por favor, Tiago. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida por seus amigos. Parece até que Jesus tinha mudado de tema. E daí, 14? Sois meus amigos, se praticais o que eu vos mando. Aqui é uma precisão, uma explicitação do que significa amigo. O amigo porta-se desse modo. Leva, integra no seu modo de ser e de portar-se, o modo de ser e de portar-se de Jesus. É emprestar a própria liberdade para que Jesus exista e viva na vida do discípulo. Aliás, nós pertencemos a quem amamos. Se aqueles discípulos entre si tomarem a sério e aplicarem nas suas relações interpessoais as palavras dele, não é que somos apenas amigos aqui. Os amigos daqui são amigos porque ouvem a palavra dele e integram aqui. É um modo dele estar presente entre os seus. Amizade não é apenas sentimento ou conveniência, é integrar na própria existência o modo de viver daquele que o discípulo segue. Aqui é preciso lembrar ainda o versículo 2, 12. Você pode ler, William, o 12? Vamos retroceder. 12. Versículo 12, capítulo 15, versículo 12. Ou então nós podemos até retroceder aqui. O Tiago está muito a tempo. Este é o meu mandamento. Isso. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Notemos aqui, agora voltemos ao que estávamos, 14. Isto. Quem é amado por Jesus permanece numa relação positiva com Ele, na medida em que o amor que entre os discípulos é vivido, é uma espécie de amor que se recebe e amor que se dá. Digamos assim, o amor recebido de Jesus também conduz a amar os outros. Um exemplo aqui, gurizão, telespectador lá do Ceará, do Nordeste, de Minas Gerais, é garotão, moleque. Então, molecão, como uma caixa d'água. Na caixa d'água, a água entra por um tubo e cai por um lado, e depois a água sai lá pelo outro. A caixa recebe a água. A caixa oferece água. Aqui os amigos, no capítulo 12, no versículo 12, são amados por Jesus. No versículo 15,
e irradiam o amor que dele recebem. É esta a dinâmica. Ninguém pode ser discípulo consumidor dos amores de Jesus. Seria aprisionar o próprio Senhor. Mais um pouquinho, por favor. E agora o 15. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe que seu senhor faz, mas vos chamo amigos, porque tudo que ouvi de meu Pai vos dei a conhecer. Para que nós possamos compreender este versículo 15, ajuda a voltar lá no lava-pés. Então, William, você retroceda alguns capítulos, você, telespectador, fica onde está. E eu também, eu fico aqui no 15, nós todos, mas o William vai a 13, capítulo 13, versículos 13 até 16. Por favor, o que temos lá, meninão? Vós me chamais o Mestre e o Senhor, e dizeis bem, pois eu sou. Se, portanto, eu, Mestre, o Senhor, vos lavei os pés, também deveis lavar-vos os pés uns dos outros. Isto, agora voltemos aqui. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor. No lava-pés, Jesus definia a sua relação como mestre, em termos de mestre e de Senhor. Lavar os pés aqui figurativamente falando, dos servos, discípulos. Agora não são mais servos. Há uma gradualidade, uma progressividade no modo de Jesus, do evangelista, adjetivar ou reconhecer a identidade do discípulo ante seu Senhor. Em 13, o Senhor, Mestre e Senhor, lavara os pés. Ótimo, que grande sinal de Jesus, de amor. Mestre e Senhor. Aqui não se apresenta como mestre ou Senhor. E eles não são servos. Eles são amigos. Já não vos chamo servos. Motivo, qual é a diferença? O que difere o servo do amigo? O servo é súdito. Súdito. Dito abaixo. Colocado abaixo. Não é uma realidade, não há uma relação de igualdade. O servo não conhece o seu senhor. O servo está entregue ao arbítrio de seu senhor. Não pode orientar a sua vida, o servo. Ele está sempre sob o seu olhar autoritativo do seu senhor. O futuro do servo permanece imprevisível, porque ele não sabe qual é o futuro do seu senhor. Mas o amigo sabe. O servo não sabe o que faz o seu senhor, mas chamo-vos amigos porque os segredos mais íntimos de Jesus, sua realidade divina, e o amor do Pai por ele, Jesus, isto ele deu a conhecer aos discípulos. Entre os amigos, a relação é de gratuidade, não de superioridade, nem inferioridade. Entre os amigos destaca-se tudo o que há de aproximação, de complementaridade, de reciprocidade. É um relacionamento mútuo, de grande densidade de entrega. A relação de Jesus aqui, de entrega, qual é? Digamos assim, qual é o conteúdo desta amizade que Jesus revelou? Revelar não é apenas descobrir, mas é oferecer com gratuidade. Jesus ofereceu a eles tudo o que ele conhecia do Pai e do amor do Pai por ele.
Ou seja, a relação do discípulo com Jesus coloca o discípulo em intimidade com o Pai de Jesus. Em Jesus, o discípulo pode encontrar, vislumbrar, deixar-se olhar pela ternura paterna de Deus. É bonito deixar-se olhar pela ternura paterna de Deus. Fique com essa ideia, esse pensamento, a ternura paterna de Deus. O intervalo veio, mas a ternura paterna não vai, fique com ela. Quero lembrar você que está em casa, você que é associado da obra Evangelizar é Preciso, faça a sua contribuição nesse mês e nos ajude a manter essa obra de evangelização. E se por um acaso você que está nos assistindo ainda não é associado da obra Evangelizar, você pode se tornar associado agora. 41 3221 6060. Vamos para o intervalo, voltamos já. Onde reina o amor fraterno, amor, onde reina o amor, Deus aí está. O amor é paciente, tudo crê, é compassivo, não tem rancor, não se alegra com a injustiça e com o mal, tudo suporta. É dom total. Você que ligou a TV Evangelizar agora, nós estamos aqui com o programa Conhecendo a Palavra com Dom José Antônio Peruso. E aqui vai a nossa saudação para as pessoas que estão nos acompanhando pelas redes sociais. A Nalva Silva nos acompanha de Serra da Raiz, Paraíba. Fátima Cardoso, de Monte Azul, Minas Gerais. A Marlene Arruda, de Patinga, Minas Gerais. Carlos Ferreira, de Paissandu, aqui no estado do Paraná. Ana Lúcia, de Fortaleza, Ceará. E a Eva Saraiva, de Colombo, aqui no estado do Paraná. Ótimo. Serra da Raiz, é isto? Isso. Nunca tinha ouvido falar, mas a Paraíba, estive lá em João Pessoa, novamente. Que bela cidade, João Pessoa. Mesmo com o petróleo lá na praia, todos aqueles incômodos e aquela sujeira, aquela maldade, ainda assim é uma bela cidade, João Pessoa. Mas sigamos. Eu estava falando, gostaria aí que retomassem a tela, por favor, para que fôssemos até ela. Eu estava a dizer da diferença entre servo e amigo. Aqui, a diferença é destacada ou é salientada no conhecimento que o amigo tem. Chamo-vos amigo, que o amigo tem, pode ter, do Pai, porque Jesus assim quis revelar. É uma amizade que permite ter acesso a Deus. Eis aqui. Os servos, não vos chamo servos, o servo está a procurar por um sentido para a vida, e sua vida está em obedecer sem necessariamente precisar amar seu Senhor.
o amigo, para que a amizade subsista é preciso, exatamente, que haja amor, a opção livre, oferecer a liberdade para experiências de comunhão. E os amigos de Jesus têm acesso a Deus. Eu vos dei a conhecer o que eu ouvi do Pai. E gostaria aqui, quase que esqueço, eu vos chamo amigos. A iniciativa é de Jesus. Não é o discípulo que quis seguir o mestre. Foi o mestre que quis escolher o discípulo. E Jesus não é mestre apenas que sabe e vai ensinar coisas desconhecidas a quem não sabe. Vai revelar, transmitir por afeição, porque quer comunhão. Não esqueçamos disso. A iniciativa é de Jesus. Ter acesso a Deus e à ternura de Deus. Então, observemos o que vem a seguir. Não fostes vós que me escolhestes, mas fui eu que vos escolhi e vos designei para irdes e produzirdes fruto, e para que o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo o que pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vos dê. É interessante, João é assim. A cada novo versículo, não é regular, mas o grupo de versículos, há um pensamento que se abre, de alguma maneira se conclui, e no passo seguinte há uma nova perspectiva, sem abandonar a anterior. O que acontece aqui? Para perceber aqui, retrocedamos um versículo. Esse versículo 15 é impressionante quanto nos ocupou. Eu não vos chamo servos, mas eu vos chamo amigos. É uma identidade nova. Ou revela uma identidade que Jesus já reconhecia naqueles discípulos, amigos. Passo seguinte. Não fostes vós que me escolhestes, mas fui eu que vos escolhi. Agora, a linguagem da amizade é demarcada por aquela da eleição. São iguais enquanto Jesus se fez pequeno como os discípulos, para revelar sua gratuidade. Mas não é uma amizade feita de conquistas recíprocas. Eu terminei o versículo anterior, se lembra bem, falando da gratuidade. Eu vos chamo amigos. A iniciativa é de Jesus. Agora está aqui explicitado. Fui eu que vos escolhi. Eu vos designei para irdes e produzirdes frutos. Eu vos escolhi, eis o caráter de eu vos escolhi, eis o caráter de vocação. E eu vos escolhi, e eu vos designei para irdes, produzirdes fruto. Eis o caráter de missão. Vocação, eu vos escolhi. Missão, eu vos designei. Digamos assim que o presente e o passado, quando Jesus os escolheu, o presente porque está em comunhão com eles, e o futuro porque eles recebem essa designação, ir e produzir frutos. Ou seja, aqui o discípulo espera, o evangelista espera o que do seu leitor? Ele espera o discípulo, o evangelista, desculpe, ele não escreveu aos seus para simplesmente relatar o que aconteceu com os do passado. Ele interpreta para aqueles do presente a experiência dos discípulos do passado, para que o leitor que vem a seguir também ele experimente aquelas significações
e vivências que Jesus proporcionara. Nunca esqueça disso. E então, observemos aqui, voltemos. Eu vos escolhi, vos designei para irdes e produzirdes fruto. Aqui está cheio, quantos verbos. Não fostes vós que me escolhestes, fui eu que vos escolhi, que vos designei para irdes, para produzirdes. A forma verbal empregada pelo evangelista, ela, no auristo, não existe esse modo, ou esse modo verbal na nossa língua. Nas línguas ocidentais não existe. Mas está a dizer, verbos empregados, aplicados nesse modo, está a dizer o quê? Que é uma decisão definitiva. Eu vos escolhi, eu vos designei. Isto é, querido telespectador, querida telespectadora, a escolha que Jesus fez de cada um dos seus discípulos é irreversível. Ele nunca vai deixar, filha, de ter te escolhido e de esperar de você produzir frutos. Que frutos? Aqui, fruto tem um sentido de amor, amor do discípulo, que ama por gratuidade. Mas pode até acontecer de você e de eu não escolher Jesus, mas de ele rever a decisão de escolhê-lo, filhão, não mais. É algo como você com a sua filhinha, Manuela, né? 6 meses. Você nunca vai deixar de escolhê-la como filha. Foi algo absolutamente novo na sua vida. Foi ela que passou a viver e a existir. Mas houve mudanças na sua vida, não é, meninão? O discipulado, telespectador amigo, de cada um de nós que foi escolhido e que foi enviado para produzir fruto, não faz bem apenas ao discípulo escolhido, faz um bem imenso ao próprio projeto de Deus, que é qual? Que se produza fruto, e fruto que permaneça. Que fruto? O que é fruto? Do que fala aqui? É imagem. Então nunca tem um conteúdo restrito, mas fundamentalmente praticar o amor gratuito. Quase como aquela oração de São Francisco. Fazei que eu procure mais amar do que ser amado, compreender que ser compreendido, que eu procure mais dar do que receber, e onde houver ódio que eu leve o amor, onde houver ofensa que eu leve o perdão, onde houver dúvidas que eu leve a fé. Ou seja, em todas estas circunstâncias muito humanas, produzir fruto é ser resposta, em nome de Deus, ser sinal da presença e da amizade dos escolhidos. Foram escolhidos e são amigos de Jesus. Ou seja, fruto que permanece. Faz lembrar aqui os versículos 4 e 8, capítulo 15. Estamos em 15 e 16. Ei, piazão? Piá também é. Garotão, moleque. Ô, garotão, piazão. 15, 4. Por favor, o que tem lá? 15, 4. Só virar a página. Permanecei em mim como eu em vós. Como o ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira, assim também vós, se não permanecerdes em mim. Ou seja, que frutos? O ramo da videira vai produzir frutos de videira. O discípulo de Jesus vai produzir frutos revelados, apresentados e oferecidos por Jesus. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver ódio, que eu leve o perdão. Onde houver violência, que eu leve a paz. Para que o fruto permaneça,
a fim de que tudo o que pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vos dê. É impressionante como isso se repetiu nos capítulos 14 e 15. Ou seja, observemos aqui, mas fui eu que vos escolhi, vos designei para irdes, e para que o fruto permaneça. Aqui Jesus fundamenta o seu mandato em uma promessa. Qual? Tudo o que pedirem Ele vai atender. O que pedirdes ao Pai em meu nome. Tudo o que pedirdes. De quais pedidos está o evangelista? Acerca de quais pedidos está o evangelista a referir-se? Antes disso, William, você pode ler 14, 13? Sim. 14, 13. Tem que trabalhar hoje, hein? Hoje Vamos estou lá. dando trabalho para você, meninão. E o que pedirdes em meu nome, eu farei a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. 15, 7. Se permanecerdes em mim, em minhas palavras permanecerdes em vós, pedi o que quiserdes e vos o tereis. E vós o tereis. E agora 15, 16, outra vez. 15, 16. Não fostes vós que me escolhestes, mas fui eu que vos escolhi. E vos designei para irdes e produzirdes fruto, e para que o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo o que pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vos dê. É a terceira vez, hein? Tudo o que pedirdes. É a terceira vez que Jesus toca nesse tema. O que está? A que quer acenar? Tudo o que pedirdes. Não é, meu irmão, minha irmã, o pedido de acertar a Mega Sena. Olha, se acertar eu fico contente. Mas não é este o pedido. É pedir tudo o que é conforme a vocação. Eu vos escolhi e missão. Pedir tudo o que precisa para produzir fruto. Não se trata de um pedido que atenda aos meus caprichos e veleidades. Veleidade. Veleidade é aquilo que me agrada e que me convém e que interessa. Aquilo que eu prefiro. Não, não é isto. É atender, pedir tudo o que eu, discípulo, preciso para produzir aqueles frutos coerentes com a minha vocação. Fui escolhido por Jesus. E com minha missão, Ele me designou. Definitivamente, designou-me para produzir frutos daqueles que permanecem. Digamos assim, pedir tudo o que preciso para ser um escolhido e enviado. Pedir tudo o que precisa para ser sua vocação, esposo, pai, e ajudar seu filho, o Gabriel, a ser discípulo. Vocação, missão, esposa, mãe, pai. Mas não apenas num sentido circunscrito aos próprios interesses da família, mas que seja a sua família um lugar, uma realidade, uma experiência que irradia frutos para outras famílias. Vocação, missão. E isto é uma decisão definitiva de Deus, filha. Vamos mais, versículo seguinte, 17. Isto vos mando, amai-vos uns aos outros. Ah, é? 17, e isso é que eu escondi aqui a minha tela, e daí fiquei desorientado. Isto vos mando. É impressionante, parece que o verbo mandar aqui tem um sentido imperativo de alguém que é chefe.
de alguém que determina autoritativamente, como se tivesse uma autoridade de superior. Não, este mandar está ligado a mandamento. Não é quem manda porque quer escravizar ou porque quer se aproveitar de alguém. É porque o mandamento do amor constrói a liberdade daqueles que o recebem. Aqui tem características de um versículo conclusivo, com uma dúplice direção. Isto vos mando, a palavra é dele, amai-vos uns aos outros, o compromisso é deles, numa espécie de sadia reciprocidade. Não é o chefe que dá ordens, mas é aquele que está com avental, que vai amar até o extremo, que vai amar até na cruz, que vai derramar sangue e água do lado aberto. É ele que deixa uma ordem. Não é a ordem do tirano, é a ordem de quem ama, de quem entrega a vida como amigo. Um pouquinho mais, vamos ao 18. Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro odiou a mim. Nossa, parece que muda de assunto. Sou a videira, os ramos, amai-vos uns aos outros, não fostes vós sois meus amigos, fui eu que vos escolhi. O centro é sempre Jesus. Mas se o mundo vos odeia, este ódio do mundo aqui não se apresenta simplesmente como uma realidade hipotética, é uma realidade experimentada pelos discípulos no tempo do escrito e por Jesus no tempo de sua experiência com os discípulos. Sabei que odeia a mim, que primeiro odiou a mim. Aqui não há nada de hipotético. Isto é, o discípulo não pode se esquivar do que vai acontecer. Ou seja, meu irmão, minha irmã, telespectador, telespectadora, ei, meninos, menina, ei, senhor bispo, qualquer discipulado que não contemple a adversidade terá sido um discipulado indolor, incolor, informe. Já no tempo de Jesus, houve resistências e reticências do mundo. Quem é esse tal de mundo? Aqui é uma forma, uma espécie de adjetivo coletivo, digamos assim, para referir-se àquela parte da humanidade que se opõe à ação de Deus manifesta em Jesus Cristo. Hoje, o cristianismo é a religião mais perseguida da atualidade, do tempo. Há cristãos que são perseguidos porque se identificam como amigos de Jesus Cristo. E aqui odiar não é uma mera referência a antipatias, desapreços. O verbo empregado aqui tem um sentido muito severo e forte. Qual? É o comportamento de quem revela ou de quem expressa violência destrutiva. Se resistirem e se quiserem acabar com vocês, é isso. Saibam que antes quiseram acabar comigo. É este sentido, acabar com. Odiou primeiro a mim. Aqui fica para o discípulo, para o leitor, de qualquer tempo, uma abertura de compreensão.
o futuro do discípulo é a vitória de Cristo, mas talvez tenha que provar os ódios que o próprio Cristo provou por parte do mundo. Mas se faltarem as forças, eu revelei tudo o que do Pai há de amor. E o amor do Pai transpõe, suplanta quaisquer formas de ódio. Eis aí um motivo para a nossa oração. Pedir que o Espírito de Deus nos faça fortes para sermos discípulos que testemunham a amizade com Jesus Cristo. É isso que o evangelista está a pedir dos discípulos de hoje. Um grande abraço, meu irmão, minha irmã. Estamos chegando ao final do nosso programa. Quero agradecer a todos vocês e lembrá-los, se você ainda não se inscreveu no nosso canal do YouTube, youtube.com/TV Evangelizar Oficial. Grande abraço. Amor tão grande, amor tão forte, amor suave, amor sem fim, que a própria morte transforma em vida, abraço eterno